Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, em comissão também especial do nosso presbitério litorâneo de Pernambuco. E é um prazer, nessa manhã, trazer da parte de Deus aquilo que Deus, de fato, tem preparado aos nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, que o Senhor esteja cada dia mais sustentando, reanimando, fortalecendo, nesse processo de crescimento, na dependência do Espírito Santo de Deus, juntamente com o seu pastor Leonardo, juntamente com o conselho também da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Nesse momento, queridos, abra a sua Bíblia em 3 textos, tá bom? Provérbios, o primeiro, Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E nós vamos fazer essa leitura em uma só voz. Toda igreja, Provérbios 4, 23. Vamos ler? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora, volta um pouquinho para o Salmo 119. Salmos de número 119, apenas o versículo 11. Salmos de número 119, apenas o verso 11. Vamos ler novamente, toda a igreja? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora volta para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Volte um pouco. O primeiro livro, Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 6. E agora a leitura alternada de Gênesis 3, do 1 ao 6. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Todos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pai bendito, que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra habite ricamente em nossos corações. Que nessa manhã, Deus, a Tua palavra renove as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Cuide do Teu povo, da Tua igreja, dos seus corações, e que a vida de cada servo Teu aqui presente possa ser uma vida voltada para aquilo que Deus tem designado para cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe. Hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos muito acerca do coração. Portanto, o coração como um órgão, de fato, do sistema cardiovascular que todos nós conhecemos. Essa câmara oca, com 4 cavidades. E nós sabemos 2 átrios e 2 ventrículos. Esse coração que, de fato, está dentro de você, está dentro de mim. Ele possui, de fato, agora
um formato de um cone, apenas um cone invertido, com o ápice voltado para baixo, e ele apresenta o volume aproximado, o seu coração, o meu coração, de uma mão fechada. Normalmente ele pesa o coração 300 gramas. Qual é a função primordial do coração? E nós sabemos que a função primordial do coração é bombear sangue agora para todo o corpo. Para isso ele começa a funcionar como uma bomba dupla. De um lado esquerdo do nosso coração, bombeia sangue oxigenado arterial, justamente para diversas partes do nosso corpo. Enquanto isso, nós sabemos que o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. Existem algumas frases interessantes que algumas pessoas elas dizem: você quebrou o meu coração. Meu coração é totalmente seu. Este coração, ele pulsa por você. Por menos que possa parecer, queridos, estas e outras célebres frases enamoradas, elas contêm mais ciência e sabedoria do que apenas um romantismo. E a justificativa para esta representação passional, ela pode ser justamente explicada pela medicina tradicional chinesa, para o qual o coração vai além de uma bomba sanguínea, mas ela é entendida agora como a morada da mente, sendo agora um catalisador das emoções do psique. E para os chineses, com base justamente aquilo que as Escrituras já dizia e já diz, o Shen, essa palavra que pode ser traduzida por espírito ou alma, ele diz que aloja-se agora no coração, porque ali está o habitat das funções ativas da consciência. E essas funções ativas da consciência, ela está obrigando agora, ou abrigando sentimentos, desejos, imaginações, intelectos, vontades, memórias de eventos passados. Ao irrigar o corpo por meio dos vasos, o Shen, segundo a medicina chinesa, ganha trânsito livre, levando a energia e as vibrações aos demais órgãos. Esses demais órgãos, justamente com o funcionamento, contribuem para a boa saúde, influência do mecanismo das doenças. Nós conhecemos muito bem aquela primeira pergunta, ou quem criou o homem? A ideia seria, quem criou você? E nós sabemos da resposta. Automaticamente, uma criança bem doutrinada em sua EBD, ela vai responder, quem criou você? E a resposta é, foi Deus quem me criou. A segunda pergunta é, para que Deus criou você? E nós sabemos a resposta, Deus criou o homem, Deus criou a mim, a você, para o louvor da sua própria glória. Como Deus criou o homem, como Deus criou você. O texto de Gênesis diz que Deus criou o homem do pó da terra. E ele sopra o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Como esse homem, ele pode, ou deveria se identificar com Deus? De que forma? O texto diz, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Logo entendemos, não é a imagem e semelhança física, pelo contrário. Precisamos entender que nós fomos criados por um Deus santo,
E os atributos que existem em Deus, atributos tanto comunicáveis, principalmente os comunicáveis, deve ser também exercido por meio de nós. O homem obedeceu a Deus? É lógico. Infelizmente, não. O texto diz que quando a mulher, queridos, ela viu a árvore e parecia agradável, diz o texto, ao paladar. Era algo atraente, atraente aos olhos. Era algo desejável para dela se obter discernimento. Ela toma para si do fruto, ela come. Ao mesmo tempo, ela compartilha com o seu marido. Interessante, você nunca pode compactuar com quem, de fato, não tem princípios. E se você observa o texto de Gênesis 3, ela entra num processo de diálogo. Ela sabia tanto do que não deveria fazer. Ela diz, não, mas não foi assim que Deus disse. Ela conhecia a lei de Deus. Ela conhecia aquilo que Deus estabeleceu como princípio absoluto para que eles pudessem viver eternamente. E o texto diz que ela olha, ela conversa, ela olha, deseja e pratica. O coração do homem é a pior parte antes da regeneração. E a melhor depois dela. O coração do homem é a sede dos princípios, é a fonte das emoções. O coração não significa a parte mais importante do corpo humano. Isso alguns filósofos chamam de o primeiro que vive, o último que morre. Olhando para as Escrituras, o coração é uma metáfora e que vai justamente indicar alguma faculdade importante da alma humana. Em Romanos 1, versículo 21, o coração refere-se à parte do entendimento. Em Salmo 119, versículo 11, o coração refere-se à memória, conforme está escrito. A tua palavra guardei no meu coração. E qual é o objetivo? Por que nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração? Ele diz, para eu não pecar contra ti. Em 1 João 3,20, diz respeito à consciência. Essa consciência que possui tanto a luz do entendimento, quanto a recordações da memória. Se o nosso coração nos condena, isto é, nossa consciência, cuja função própria é condenar. Porém, coração, em um sentido mais geral nas Escrituras, significa a alma como um todo, o homem no seu interior. O que o coração é para o corpo, a alma é para o homem. O que a saúde é para o coração, a santidade é para a alma. Em suma, o coração raramente denota somente o órgão físico. Refere-se ao cerne do ser e da personalidade do indivíduo. O elemento mais arraigado de uma pessoa que provê tanto a energia como a força de todas as suas capacidades. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida.
e a farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Chega Jesus em Mateus 24, Mateus 12, 34. Raça de víboras, como pode, vocês são maus. Como pode vocês serem tão maus, dizer coisas tão boas? Pois a boca fala do que está cheio? O teu coração. O coração, queridos, é o termo mais antropológico do Antigo Testamento. Nessa manhã, eu quero, de forma rápida, fazer um pedido a você. Cuide do seu coração. Não cuide do coração do outro. Cuide primeiro do seu. Não cuide apenas da vida do outro. Cuide da sua vida. Por que eu preciso cuidar bem do meu coração? Por que você precisa guardar bem o seu coração? É simples. O próprio texto nos diz por que eu devo guardar bem o meu coração. Porque é dele que procede esquemas perversos. Sabe por que eu devo guardar bem o meu coração? Porque é dele que procede esquemas perversos. Jesus diz isso em Mateus 15, 19. Você lembra da oposição contra Jesus nesse texto, justamente dos fariseus, que começou a crescer intensamente. Essa oposição, ela surge por dois grupos, por duas seitas, fariseus e escribas. E de onde eles vieram, diz o texto, vieram justamente de Jerusalém. O que é que eles fazem? Eles começaram a indagar Jesus, dizendo, por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que eles não lavam as mãos antes das refeições? Jesus olha para eles. Imediatamente ele traz a resposta. E por que vocês, escribas e fariseus, pessoalmente, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa de uma tradição? Logo, Jesus está dizendo a eles, vocês não têm o direito de criticar. Suponhamos que meus discípulos estejam transgredindo a tradição, vocês, pessoalmente, vocês estão transgredindo algo infinitamente mais importante, a saber, a santa lei de Deus, a qual vocês estão justamente subordinando a sua tradição esta que vocês erroneamente atribuem uma importância suprema, além daquilo que está escrito. A tradição, ou a transgressão dos fariseus e escribas, no verso 6, eles estavam transgredindo o mandamento de Êxodo, capítulo 20, justamente o verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe, queridos, significa mais do que obedecê-los. Especialmente se tal obediência for interpretada no sentido meramente exterior.
É a atitude interior do filho para com seus pais que vem em primeiro lugar. Honrar implica amar, ter em alta estima, demonstrar espírito de respeito e, ao mesmo tempo, de consideração. Jesus vai muito mais além. E o que os escribas e fariseus, eles justamente faziam com esta interpretação da palavra de Deus. Os escribas e fariseus, eles estavam agora dizendo aos filhos que havia uma forma de se defender justamente dos seus pecados, ou justamente dos seus pesados fardos, de honrar pai e mãe, até mesmo apenas pelo apoio financeiro. Mas a ordem de Deus não estava sendo cumprida. Não estava sendo cumprida por quem se aproveitava de fato da tradição, jurando que todo o dinheiro, que toda a propriedade que poderiam ser usados para o sustento dos pais era justamente o Carbã. Era a oferta dedicada. Apenas isso, dedicada a Deus, e, portanto, não estava disponível aos seus pais. E se o pai ou a mãe, ao notar que um filho possuía algo de que um deles necessitava, lhe pedia tudo o que o filho precisava fazer, ela dizia apenas isso. É um dorão, é apenas uma dádiva que eu dou aos meus pais. É apenas uma oferta, nada mais. E é com isso que ele se utilizava, com artifício maligno, para provar os pais da honra que, de fato, lhe era devida. O que é que Jesus faz? No verso 6, ele começa a acrescentar. E assim vocês têm deixado a palavra de Deus nula. É com essa prática que vocês têm deixado a palavra de Deus sem nenhum efeito, por causa das tradições. As tradições dos fariseus e dos escribas ignorou claramente a palavra de Deus e permitiu que os seus filhos inescrupulosos fugissem dos deveres para com os pais. E eles eram mais dignos das palavras dos escribas do que as palavras das sagradas Escrituras. Como Jesus identifica-os? Simples. Quem são eles? Que título Jesus dá a eles? Hipócritas. Atores. Atrizes. Sabe quem estava certo nisso tudo? Era o profeta Isaías. Ele profetizou a respeito de vocês. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas, preceitos apenas de homens. Os fariseus e os escribas estavam constantemente honrando a Deus com seus lábios, ou seja, algo exterior. Enquanto que o interior havia corrupção no seu coração, por isso que a mancha, essa mancha da corrupção, o seu coração estava longe de Deus. O seu coração estava distante daquele a quem merecia toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eles cantavam apenas com os lábios. Mas aquilo que saía pelos seus lábios, de fato, não era algo que vinha do seu interior.
na constante adoração única ao Deus que eles afirmavam conhecer. O culto deles era um culto fútil, porque eles não honravam a Deus de forma prescrita pelo próprio Deus. E a prescrição do culto não é algo inventado por nós, mas é algo criado por Deus. E é esse Deus que é santo, que nos criou com um propósito. É Ele que determina a forma correta como Ele deve ser adorado e louvado. Mas não apenas um louvor, uma adoração apenas externa, mas Ele quer, de fato, purificar, circuncidar o vosso coração. Queridos, não é apenas as tradições de homens que nós devemos, de fato, seguir, mas devemos entender e olhar para aquilo que Deus determina para cada um de nós através da sua santa palavra. Aí vem o verso 11. Depois de Jesus identificar: vocês são hipócritas, fariseus e escribas. E agora Jesus, no verso 11, ele começa a explicar o que se come entra pelo sistema digestivo. Portanto, aquilo que entra pelo sistema digestivo não tem o poder de tornar as pessoas impuras. O que sai da boca da pessoa, o que ela diz, é o indicador do seu estado de santidade. Queridos, o interior é uma fonte de influência negativa. O que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai da boca que o contamina. E essa contaminação, ela emana, disse Jesus, de um coração segundo o versículo 19. O que sai do coração por meio do que se fala revela o estado do interior humano e sua fonte de motivação. Se o coração revela os maus desígnios, a pessoa está contaminada. Não importa quanto se lave por fora, nada muda o seu estado interior. A pureza do coração, de fato, está longe. Ela faz atividade física e realiza os serviços a Deus. Os maus esquemas se revelam nas más palavras e nos malfeitores. Lembre-se, a ação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Como está o nosso coração? É por isso que, às vezes, quando alguém comete um crime terrível, as pessoas dizem: eu nunca imaginava que fulano ia fazer uma barbárie dessa. Eu nunca pensei que fulano ia cometer tamanha traição.
você nunca vai imaginar. Porque Davi diz, e ele fala dele próprio: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está dizendo: Senhor, é o Senhor, apenas o Senhor, que pode fazer uma investigação completa dentro de nós. Porque eu pequei contra ti, e somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Ele não está dizendo, foi Satanás, foi ela, foi a sociedade que me impulsionou para errar. Eu fui influenciado pelo sistema. Não! Ele diz, eu pequei contra ti. Nós sabemos do Salmo 32, do Salmo 51, remédio para um coração obstinado. Por isso que esse Salomão, ele fala dele mesmo. Ele relata, ele nos ensina a dizer, não façam aquilo que eu fiz. Não errem, porque eu errei. E sobre tudo o que se deve guardar, guarde, queridos, o seu coração. Porque é de dentro de mim e de você que procede os maus esquemas. É dele que vem todo o cardápio que Jesus diz. Prostituição. E é por isso que precisamos entender que a ação vem de dentro e não de fora. Porque você deve guardar o seu coração. Eu vou terminar. Tenho mais tempo? Por que você deve guardar o seu coração? Salomão nos ensina. Aprenda com Jesus. Aprenda com Salomão. Aprenda com Davi. E Salomão diz, você deve guardar o seu coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. É tendência do ser humano guardar coisas. É tendência da raça humana estar guardando coisas. E chega um certo momento que ele vai naquele quarto e vai dizer, eu vou fazer uma faxina geral e vou jogar o que de fato não presta. Ou talvez as mulheres vão no seu guarda-roupa e dizem, sabe de uma coisa, estou cansada dessas roupas. Meu marido, prepara o Pix. Que agora eu vou satisfazer o meu coração. O marido olha, fecha os olhos, respira e diz, Senhor, tenha misericórdia. Todos nós temos a tendência de guardar coisas. Às vezes, guardamos coisas que já deveríamos ter descartados há anos. Guardamos mágoas. Guardamos rancor aqui. Guardamos indignação. Guardamos revolta, ira.
guardamos desejos, vontades. E esse mesmo ser humano, criado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, para ser santo e irrepreensível, como eleito de Deus, predestinado por Deus, ele tem uma compulsão para guardar tesouros e, ao mesmo tempo, armazenar bens materiais. E ele pensa com isso garantir sua felicidade e garantir a sua eterna segurança. Queridos, as coisas materiais, elas não são permanentes. As coisas materiais, elas não nos dão segurança. As coisas materiais não proporcionam para mim e para você eterna felicidade, pelo contrário. É por isso que o velho, o sábio Salomão, nos aconselha a guardar o nosso coração. E quando eu olho Provérbios, eu apenas preciso entender que é com ele que eu tenho que aprender o que fazer e o que não fazer. E é por isso, em causa própria, no Salmo 127, ele diz: eu edifiquei templos, edifiquei tudo. Mas não edifiquei a minha própria casa. Aprenda com Salomão a guardar o coração. Que razão Salomão nos ensina a guardar o coração? Que razão Salomão nos ensina a guardar o nosso coração? Simples, porque dele procedem as fontes da vida. E dessa forma, e dessa fonte, jorra toda a expressão do nosso ser. Se essa fonte que se chama coração, ela for limpa, então toda a nossa vida será de torrentes cristalinas. Se essa fonte que se chama coração estiver poluída, tudo que dela sair levará consigo as marcas da poluição. O coração é a fonte de todas as operações vitais. É a origem tanto do bem quanto do mal. É como uma mola. Essa mola num relógio que coloca todas as engrenagens em movimento. O coração planeja, os membros executam. E aí Jesus disse, aprenda com Jesus. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, se o coração erra no que faz, ele compromete
que fazem os membros. Pois os erros do coração são os protótipos, são os modelos. Por isso que Davi, aprenda com ele. Guarde o coração. Guarde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer vencer o pecado? Quer vencer os maus desígnios do coração? Se aproxime de Deus. Quanto mais você se distanciar da palavra de Deus, quanto mais você se afastar da palavra de Deus, mais corrupto você se tornará. Quanto mais você se aproximar da cruz de Cristo, mais santo você se tornará. Não cuide do coração do outro. Cuide do seu. Cuidado. Os jovens, principalmente. Os rapazes, principalmente, quando conhecem uma moça. Meu coração é todo seu. Antes de ser dela ou dele, lembre-se. Deixa Deus circuncidar o teu coração. Para que você não peque contra o Senhor. Curve sua cabeça. Eu não sei como você está. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você, de fato, o que é que você está passando, como você está trabalhando seus desejos, pensamentos, vontades. Mas Deus conhece. E é Ele que sonda. É Ele que transforma. É Ele que traz cura ao teu coração.